18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, dando sequência na programação da Mix, com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite para você, Karime Leão. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM ligados aqui na nossa programação. E para participar do nosso programa 18 horas é muito fácil, gente. Basta apenas mandar aquela mensagem de texto, uma foto ou um vídeo para o nosso Instagram, @18horasnews, ou até mesmo também mandar lá no chat do YouTube, né, Karime? Exato, para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, o programa 18 horas, manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. 18 horas. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o movimento do trânsito aqui na cidade de Manaus, agora às 6 horas e 5 minutos. André, boa noite, André. Teve ventania na cidade de Manaus, é isso? Conta mais detalhes. É isso, muito boa noite a todos. Os moradores de diversos bairros aqui de Manaus enfrentaram uma falta de energia nessa tarde, e esse apagão ele foi registrado logo depois de uma forte ventania que afetou diferentes regiões aqui da capital. Há relatos de interrupção no fornecimento de energia nos bairros Flores, Parque das Laranjeiras, Parque 10, na zona centro-sul, também na zona oeste. Moradores da Compensa, Tarumã, Ponta Negra também relataram falta de energia. Já na zona norte, foi ali pelo Colônia Terra Nova e bairros próximos. Até o momento, a causa do apagão ainda não foi informada oficialmente e a concessionária Amba Energia ainda não se pronunciou. Enquanto isso, os moradores relataram transtornos em casas, comércios e estabelecimentos que dependem então do fornecimento de energia. A gente segue acompanhando essa situação. Agora vamos à parcial do trânsito aqui pela capital amazonense, trânsito bastante intenso. Passamos agora há pouco pela Avenida Humberto Calderaro, também vimos que o trânsito está bastante concorrido e congestionado pela rua perimetral e também para quem vai acessar ali a Bola do Mindu. Já na Maripiranga, nas proximidades do Ipaã em diante, trânsito bastante lento para quem vai acessar também a Torquato Tapajós. E já na própria Torquato Tapajós, no sentido bairro, nessa volta para casa, o trânsito tem muitos veículos pela via, o que acaba deixando o fluxo ali de veículos mais lento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, 18 horas, a notícia completa. Atenção, você é motorista por aplicativo de carro, moto ou taxista, você ligado aqui na Rádio Mix Manaus. E olha só, gente, a Rádio Mix Manaus, em parceria com a Atem Distribuidora, vai te dar 40 litros de combustível com a ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max Atem, Karime. E para participar, gente, é muito fácil, é só mandar um áudio de 30 segundos para o WhatsApp aqui da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92 99312 1007 99312 1007, respondendo a seguinte pergunta fácil, tá? Porque você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Exatamente isso, Karime Leão, mas olha só, gente, só valem aqueles áudios enviados durante o nosso programa 18 horas. Cada pessoa pode enviar uma inscrição por dia de segunda até sexta-feira, tá, gente? A comissão julgadora daqui da Mix vai analisar todos esses áudios recebidos e vai selecionar a melhor resposta. Mas valendo, tá? Os áudios enviados durante o programa 18 horas, ok? E é claro, você vai estacionar, mandar o seu áudio, né? Torcer com a galera para você ser, né, o contemplado, para a galera gostar mais do seu áudio. Abusa da criatividade, tá? Porque vão ser analisados critérios como criatividade, originalidade, clareza de expressão e, é claro, aquela resposta que mais tem a ver com a pergunta, tá? E se você não ganhar hoje, não desanima, o concurso segue até o dia 25 de dezembro, fim do ano. Mas lembra aí, pessoal, só valem os áudios enviados durante o programa daqui do 18 horas. Participa da nossa programação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Muito boa noite.
18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Bandidos causaram prejuízos no Terminal 4 em Manaus. Eu, André Meirelles, explico como a tentativa de furto de fiação danificou parte do sistema elétrico do terminal durante a madrugada dessa sexta-feira e os impactos da ação criminosa para quem utiliza o local. E na política, eu, Kennedson Paes, falo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender regra da Assembleia Legislativa do Amazonas que determina uma nova eleição na presidência da ALEAN. Chegou a sexta-feira e eu, Vanessa Lima, trago aquele giro animado pelos melhores eventos do fim de semana em Manaus, pra ninguém ficar de fora. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E o 18 horas de hoje começa falando sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Lançado nesse mês, o documentário Anatomia do Caos, que explora os bastidores da CPI da pandemia no Senado Federal. A diretora Dandara Ferreira teve acesso exclusivo às salas e aos corredores do Senado Federal e ao dia a dia dos senadores que presidiam e participavam da CPI. Segundo a diretora Dandara Ferreira, a ideia de produzir o documentário surgiu depois que ela assistiu às cenas do caos vividos aqui em Manaus, gente, na primeira onda da Covid-19. Ou seja, ela teve acesso ao colapso da falta de oxigênio em janeiro de 2021, quando o governo do Amazonas deixou faltar oxigênio, condenando à morte mais de 60 pessoas nos hospitais. Durante 1 hora e 29 minutos, a produção aborda cenas inéditas dos bastidores da CPI da Covid, que terminou com 80 pedidos de indiciamento, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador do Amazonas, Wilson Lima, o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. A diretora Dandara falou sobre a produção durante uma entrevista para o canal Cinema com Crítica. Vamos acompanhar. Ele não é um filme que tem um final feliz, é um filme pra incomodar mesmo. Ele, acho que até porque a pandemia é um trauma coletivo que a gente ainda não conseguiu resolver, enfim. Ele tem um impacto ainda na vida de muita gente perdeu familiares, enfim. Mas ao mesmo tempo, assim, eu costumo dizer que o filme, ele também não é um filme sobre pandemia, né? Eu acho que é um filme sobre memória e sobre justiça também. É um filme sobre como um país chegou ao ponto de transformar uma crise sanitária em uma tragédia política. A história ali, ela é contada, né, através do bastidor da CPI, que foi um momento em que o Brasil, na verdade, começou a investigar as decisões tomadas durante a pandemia, mas também o filme não é só sobre a CPI em si, ele é a porta de entrada para a gente entender os mecanismos que produziram aquele caos, né? Então acho que ao longo do filme a gente acaba acompanhando personagem, bastidor, imagens que marcaram a nossa memória coletiva, né? E reconstruir um período que mudou a vida de todos nós, mesmo quem não perdeu nenhum parente, ele teve impacto, a pandemia teve impacto forte na vida de todo mundo. E o que me interessava não era apenas lembrar o que aconteceu, mas entender como aquilo aconteceu, né? Então o filme, no fundo, ele é sobre memória, ele é sobre responsabilidade e é sobre democracia também, né? Porque eu acredito que também uma sociedade que esquece rapidamente suas tragédias corre o risco de repeti-las, né? Então, o filme não tenta explicar a pandemia. Eu acho que ele tenta explicar como um país chegou a naturalizar uma tragédia. A CPI, ela é apenas a porta de entrada, mas o filme é sobre o Brasil. E é um filme que incomoda. 18 horas.
E a gente pôde acompanhar na fala da diretora que é um documentário importante para poder tratar de memória, por se tratar de memória, de justiça, de responsabilidade. Um filme que revela uma parte bastante triste da nossa realidade brasileira, que a impunidade ainda também continua sendo sinônimo de esquecimento, né, Karime? Principalmente aqui no Amazonas. Principalmente do que a gente passou aqui pelo estado do Amazonas, apesar de ter acontecido a CPI lá no Senado Federal, presidido pelo senador Omar Aziz, que teve também a participação muito ativa do senador Eduardo Braga, os indiciamentos, mas até agora não teve ninguém indiciado de fato. Ele sugeriu esses indiciamentos, mas o que até hoje não aconteceu. Infelizmente, essa é a maior herança da pandemia, né? O esquecimento. Eu conversei com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gésen Orellana, que acompanhou a pandemia do estado do Amazonas, deu várias entrevistas aqui no 18 Horas durante a pandemia, claro, depois também, e ele falou sobre a importância desse tipo de obra, para que a gente não esqueça do que aconteceu. Vamos acompanhar. Bom, em relação ao filme Anatomia do Caos, não tenho dúvidas que se trata de uma contribuição importantíssima, não apenas para o cinema brasileiro, mas também para a saúde pública, para o judiciário, para o amadurecimento da democracia, porque nós não podemos esquecer de uma tragédia tão devastadora como foi a epidemia de Covid-19 no Brasil, principalmente no Amazonas e em Manaus, onde nós tivemos atuações pífias e até perturbadoras, como a do ex-governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, de secretários de saúde, ministros da saúde, do próprio presidente da República, que fazia propaganda contra a Covid-19, minimizava os efeitos negativos da epidemia de Covid-19, né, se referindo a essa grave doença como sendo uma simples gripezinha, né, e os efeitos, as consequências estão aí, né, não há como negarmos as centenas de milhares de mortos, os milhões de brasileiros que foram e seguem sendo afetados indiretamente pelos efeitos negativos da epidemia de Covid-19. Então, acho que esse filme ele realmente é um alento, né, para aqueles que até hoje não viram esses criminosos que são responsáveis por toda essa tragédia serem penalizados como deveriam. Para nossa felicidade, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, felizmente não conseguiu se reeleger. Não acredito que seja exclusivamente em função da sua atuação pífia na Covid-19, né? Mas certamente contribuiu e espero que o mesmo aconteça com o irresponsável do ex-governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que tenta a eleição ao Senado este ano. Você está ouvindo 18 Horas. Uma obra importante dirigida por Dandara Ferreira, Anatomia do Caos, entrou em cartaz nos cinemas brasileiros nos dias 2 de julho. Aqui em Manaus, de acordo com o site Adoro Cinema, tem sessão nesse sábado, gente. Pra gente que ficou assim, querendo acompanhar, não é, Kennethson? E ver de perto, assistir a esse documentário importante pra gente. Acontece as sessões esse fim de semana. Esse fim de semana, nesse sábado, das 7h40 da noite e também domingo às 4 horas da tarde, no Cine Casarão, que fica na Rua Barroso, no centro de Manaus. É uma obra importante, gente. É muito importante pra gente assistir, justamente porque revista os bastidores da CPI da Covid-19 e destaca Manaus como um dos principais símbolos da tragédia sanitária, abordando a negligência e a luta por memória e justiça. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 700 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Aqui no Amazonas, até janeiro de 2022, foram registradas cerca de 14 mil mortes. Lembrando do pior episódio da história do Amazonas na saúde, que foi a crise da falta de oxigênio nos hospitais de responsabilidade do governo do Amazonas. E sentenciou à morte pessoas por asfixia, gente. A gente lembra, todo mundo lembra dessa situação. Em janeiro de 2021, o desespero das pessoas para conseguir oxigênio. Sabemos hoje que o governo Wilson Lima recebeu todos os avisos, alertando a possível falta do oxigênio com o aumento de casos e internações.
Foram diversos alertas da própria empresa fornecedora de oxigênio aqui para o Amazonas, a White Martins, e também do epidemiologista da Fiocruz, Gésin Orellana, que estava acompanhando a pandemia do Amazonas, inclusive em várias entrevistas aqui no 18 Horas, ainda há pouco também comentou sobre esse cenário, né? Exatamente. Eu lembro que em dezembro de 2020, ele alertou aqui em entrevista do programa 18 Horas que com a chegada da nova cepa e o afrouxamento das medidas restritivas adotadas pelo então governador Wilson Lima, o janeiro, ele estava prevendo um janeiro negro de lutos, de mortes de Covid-19. E ainda falou, antes disso, ele já havia alertado sobre a falta do oxigênio. Ou seja, é uma previsão científica que simplesmente foi ignorada. Ele falou aqui em dezembro de 2020 o que Manaus viveria em janeiro de 2021. E ao que parece, nós não aprendemos nada, né? Porque os profissionais da saúde que foram tratados como heróis durante a pandemia, agora amargam a falta de valorização, o pior, falta até de pagamento de salário. Lembra da situação, Kenneth, que a gente já falou aqui de Tabatinga? Sim. Pois é, hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, os profissionais que trabalham lá denunciaram 4 meses de salários e benefícios atrasados, além de condições precárias de trabalho lá na unidade. É uma situação, Karime, que aqui no Amazonas a gente tem passado por uma situação dramática em relação a esses profissionais da saúde. A gente já falou de vários setores, né? Infelizmente, essa é uma realidade que se encontra desses últimos 8 anos praticamente de uma gestão, né? O resultado dessa gestão que é completamente irresponsável. Segundo os trabalhadores do Hospital de Tabatinga, os problemas são atribuídos à gestão do ex-governador do Amazonas, Wilson Lima. E em denúncias enviadas aqui ao portal Rio de Notícias, enfermeiros, médicos, auxiliares de limpeza e cozinheiros afirmaram que estão há pelo menos 4 meses sem receber salários e também auxílios. E eles também relatam, Kennethson, que atuam em meio à poeira, ao barulho constante, sem acesso a banheiros. Isso por causa de uma obra inacabada lá na unidade. Nós trouxemos essa questão também aqui no programa 18 Horas. Isso porque na gestão de Wilson Lima, eles começaram uma obra na unidade e simplesmente foi abandonada. A situação é grave. A unidade de Tabatinga, gente, para a gente ter uma noção da importância desse hospital, é a única unidade de média e alta complexidade da região do Alto Solimões. Conversei com o deputado estadual Wilker Barreto, que acompanha esse caso exclusivamente. Há bastante tempo, né? Exato, de Tabatinga. Ele sempre fala com a gente a respeito sobre o assunto. Ele falou novamente com a gente, analisando de novo essa questão. Vamos ouvir. Eu vejo isso com tristeza, porque eu alertei isso, Karime. Eu estive lá na secretaria, já com o novo secretário, e eu relatei do grau da situação caótica. E nessa minha reunião, até a reforma da UPA estava parada. Então, é com tristeza, né? Porque eu preciso me colocar no lugar das famílias que estão lá trabalhando, sendo prejudicadas. Imagina, numa unidade que da cozinheira ao médico está sem receber. Entendeu? O governo do estado do Amazonas, em especial a Secretaria de Estado de Saúde, precisa emitir uma nota, certo? Precisa tranquilizar a população de Tabatinga e do Alto Solimões, certo? Eu já até aproveito esse espaço na condição de deputado estadual para cobrar esse posicionamento, porque isso está ficando uma coisa recorrente. Eu tinha esperança que iria melhorar a situação da saúde no Amazonas, mas eu estou vendo que continua mais do mesmo. E isso é triste, porque quem paga com isso é o mais humilde. 18 horas. E essa unidade de saúde, gente, é importantíssima, responsável pelo atendimento de cerca de 100 mil moradores e de pelo menos 9 municípios. E como atender essa demanda numa realidade que a gente acabou de narrar? Profissionais com salários atrasados, estrutura precária. Infelizmente não é uma realidade só de Tabatinga, né, Karime? A gente sabe que é uma realidade de várias cidades do interior do estado do Amazonas, e a gente sabe também que existem situações de falta e atraso de pagamento aqui em Manaus também, né? Ou seja, a gente aguarda o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde, e a gente sabe que é um governo que assumiu depois de 8 anos de uma gestão que deixou o estado nessa situação.
com os piores índices nas áreas mais importantes. Foram 8 anos de gestão e que a gente está agora ficando com esse prejuízo. Somos os piores na educação, no Enem, por exemplo, né? O estado do Amazonas, temos os piores índices da segurança pública e também estamos nessa situação, estamos agora, né, contando todo esse prejuízo de 8 anos de gestão também na saúde pública. Esperamos, é claro, que essa situação seja resolvida mais na próxima semana, que sentem e conversem, né? Porque também é muito difícil trabalhar tanto prejuízo. Foram 8 anos de prejuízo, também não é do dia para a noite que se resolve, né, Kennedy? E com certeza, Karime, mas mudou. A questão da fiscalização mudou completamente. Exatamente. Porque até mesmo nessa semana a gente confirmou uma nova postura do governo do estado do Amazonas atualmente, que começou a cobrar muito mais responsabilidade fiscal, muito mais transparência das organizações sociais para que elas prestem essas contas em relação aos pagamentos que estão sendo fornecidos, exatamente, quais os serviços que estão sendo oferecidos, o que não acontecia. Até o próprio deputado Wilker Barreto chegou a trazer denúncias aqui no 18 horas que a OAS não tinha nem o mínimo um objetivo, não tinha metas a serem cumpridas, apenas chegaram e ficaram. Sim, né? Não tinha essa transparência de serviços prestados, o que a gente está vendo que agora está sendo cobrado. Então vamos aguardar, tenho certeza que daqui, né, vamos torcer para que daqui na próxima semana a gente tenha alguma resposta a respeito dessa situação em Tabatinga. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Nessa madrugada, criminosos danificaram parte do sistema elétrico lá do Terminal 4, na área da zona leste de Manaus, durante uma tentativa de furto que aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Kennedy, com os danos, causados à estrutura elétrica, o fornecimento de energia do terminal foi interrompido e equipes técnicas foram acionadas para realizar os reparos e, é claro, restabelecer o funcionamento do sistema, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. Essa tentativa de furto aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Os fiscais do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, conseguiram conter um dos suspeitos que foi entregue à polícia. E durante a ação criminosa, parte da fiação e do sistema elétrico do terminal foi danificada, o que provocou a falta de energia no local. As equipes técnicas já trabalham para fazer os reparos e também normalizar o funcionamento do terminal o mais rápido possível. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, estão no terminal orientando os passageiros enquanto os serviços de manutenção estão sendo realizados. A Prefeitura de Manaus informou que as providências foram adotadas para garantir a segurança dos usuários e o restabelecimento do atendimento. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com esse prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal, Arthur Virgílio Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Tudo bem, felizmente tudo bem. Tudo tranquilo, né? Uma novidade ruim. Qual a novidade ruim? É que já foi bastante discutida. Ganhamos aquela parada contra o governo de São Paulo. Pronto, a minha primeira pergunta. A Fiesp entrou novamente para derrubar aquela decisão positiva em relação à Zona Franca de Manaus, aos benefícios. E agora pediu outro recurso, entrou querendo combater a Zona Franca de Manaus. Que situação, hein? Recorrer é um direito. Certo. Mas às vezes mostra a falta de bom senso. Porque o Tribunal Federal já havia dito que a Zona Franca está protegida pela Constituição, está protegida pela aprovação no Senado da reforma tributária. Estava exatamente contestando a reforma. Eu acompanhei o relatório, foi feito pelo senador Eduardo Braga, aqui do Amazonas. Muito bem feito, muito bem feito. E garantiu uma pequena vantagem a mais para a Zona Franca de Manaus, que precisa dessa vantagem até para servir a outros estados, até para servir, sobretudo, ao nosso pessoal que mora aqui, que vive aqui e que tem muita coisa pela frente. Então, a fazer, né? Então, eu percebi assim, puxa, a Fiesp passou um vexame. Eu me dou bem com o Paulo Scaff, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Me dou bem com ele. E já tinha dito a ele, por que a gente não para com essa briguinha e a gente não começa agora a trabalhar como sócios?
vocês podiam investir aqui mais, e porque vocês são beneficiados pela Zona Franca, e a Zona Franca beneficia vocês. Já falei até aqui na rádio uma vez, outro estado não pode ter sido tão beneficiado como São Paulo pela Zona Franca de Manaus, que gera empregos lá, entendeu? Então não entendo por que temos aqui a bioindústria para fazer. Por que não vira sócio? Faz uma parceria, vira sócio. E qual foi a resposta dele? Dessa vez eu não falei com ele ainda. Mas da outra vez? Da outra vez eu falei. Ele disse o seguinte, que ele era contra aumento ele é contra fim de extinguir os incentivos fiscais da Zona Franca, ele era contra. Mas que ele era a favor, ele era contra extinguir os incentivos fiscais e contra aumentar os incentivos fiscais, melhorar ainda mais os incentivos fiscais. Quer dizer, foi uma resposta assim, meio lá, como se diz aí na juventude, a juventude mais irreverente fala, meio barro, meio tijolo. Né? Inclusive nessa própria decisão da Fiesp de questionar essa questão dos benefícios fiscais para a nossa Zona Franca de Manaus, eles até chegaram a mencionar que tinham a preocupação das empresas do Sul, as empresas do Sudeste, migrarem para a nossa Zona Franca de Manaus. E aí chega naquela inconsistência que até a gente comentou ontem, né, Karime? Se a Zona Franca de Manaus, ela é um modelo tão falido assim que eles alegam ser, por que eles estão se sentindo tão seguros? Qual a sua opinião? Olha, tem uma fila de empresas que pretendem entrar. Estão no caminho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora, veja, se elas viessem para cá, é óbvio que elas teriam direito aos incentivos, porque elas fariam parte do polo industrial de Manaus, né? Então, muito bem. Me parece que São Paulo não está compreendendo bem a importância da floresta em pé, e ela está em pé por causa da Zona Franca de Manaus. Tem assim uma espécie de indisposição com a Zona Franca, como se ela fosse nociva. E ela é muito positiva para o Amazonas, para a Amazônia, muito positiva para o Brasil, porque se acontecesse um baque irresistível nela, ela tombasse a Zona Franca, nós teríamos que, com muito cuidado, teríamos que fazer o seguinte: olhar pela floresta. A floresta, se fosse derrubada, nós veríamos que isso atingiu o Brasil inteiro em cheio, e atingiu os níveis mundiais do clima, os níveis climáticos mundiais, porque a região é muito importante. A gente tem que compreender que é muito importante a nossa região para o Brasil. Eu diria que é de longe a mais estratégica região que o Brasil tem. E eu diria mais, é uma região que ela representa muito, mas muito mesmo, do ponto de vista da visão que alguém está olhando de fora, digamos, vendo o planeta Terra. Não tem como não entender a importância da Amazônia em pé, como ela está. No Pará não está mais em pé assim, deve ter 88%, exigiria um grande reflorestamento, um grande esforço de reflorestamento em Belém, no Pará também, de modo geral, no estado. Aqui não, aqui nós temos assim, acredito eu que não menos do que 90%, 91%. E olha que muitas vezes houve quem tentasse desmatar e tudo mais, mas a floresta em pé, ela é uma prova de que o Brasil tem futuro. No chão, ela seria uma prova de que o Brasil não tem futuro. Além dessa pauta a respeito da Zona Franca de Manaus, qual a pauta que o senhor acha que são mais urgentes em Brasília para serem defendidas pela bancada do Amazonas? A primeira coisa, eu prego assim, uma bancada unida. Sim. Uma bancada que se faça respeitar e que dependendo do grau de ataque aqui, que se faça temida, né? Então, os argumentos são importantes e devem ser muito claros, muito nítidos. Então eu vejo assim, claro que não vai parar esse vai e vem sobre a Zona Franca, não vai parar. Então a bancada tem que estar pronta, tem que ser unida, tem que ser respeitada, tem que ser temida, tem que ser considerada, enfim, não pode ser uma coisa qualquer, né? Nós temos que olhar isso com muita atenção. Então, muito bem, eu vejo assim que outros temas são importantes. Por exemplo, está na hora de nós arranjarmos parceria e começarmos a trabalhar para valer a bioindústria. Está na hora disso, para gerar mais empregos, para gerar mais renda, mais receitas para o nosso estado, para o Brasil. Porque
não dá para pessoas no Brasil acharem que nós somos um lugar isolado. Nós não somos. Nós dependemos do Brasil, sim. E o Brasil depende de nós muito, muito. Não tem outra floresta aqui? Não tem. Tem alguma do mesmo porte na África? Não tem. Tem florestas, mas do mesmo porte não tem. Na Ásia tem? Não tem. Do mesmo porte não tem. Então, nós somos donos de um patrimônio que é de peso planetário, de valor planetário. Não é uma coisa assim que diga assim, aquela florestinha do Amazonas. É só mostrar muita falta de senso para não perceber que essa florestinha, na verdade, é a grande floresta. Eu gosto muito de chamar de grande floresta, porque é a floresta que mais enfim, significa futuro. Eu tenho certeza que o futuro da gente está muito longe de derrubar árvores, mas está nas folhas que estão nas árvores, nas folhas, e as folhas, e descobrir cura para isso, cura para aquilo, descobrir indústrias novas que podem entrar, indústrias novas que podem ser criadas, enfim. Nós temos um potencial enorme. Eu acho até que se eu fosse estrangeiro de outro país, ou eu me uniria para ajudar o Brasil, ou eu ficaria com inveja, porque é de dar inveja. Agora, falando sobre esse tema, Amazônia, Amazonas, quais que são, na sua opinião, os maiores equívocos que o restante do nosso país acaba cometendo ao falar sobre a Amazônia? É justamente o fato de não entenderem o peso que nós temos. Eles levam em conta a população eleitoral, eles levam em conta a população habitacional, né? O pessoal que mora aqui, que nasce aqui, e também o pessoal que mora aqui. Tudo isso. Não percebe o quão estratégica ela é para o futuro do Brasil. Quanto ela é importante hoje na sustentação do Brasil. Eu já falei até uma vez também aqui, é o seguinte, as nuvens que vêm carregadas de água, né? Elas se espalham pelo Brasil inteiro e elas são geradas pela floresta amazônica. Quer dizer, alguém atentar contra isso revela uma falta de respeito a si próprio, porque está apostando na sua própria perda, está apostando na sua própria derrota e não apostando na vitória de um estado contra o outro. Nós temos tudo para isso. Eu diria para São Paulo, se eu pudesse dar um recado, e já disse isso para o presidente da Fiesp, vamos parar com essa briguinha e vamos virar sócios. Invisto na biotecnologia conosco, invisto em mais laboratórios aqui, invisto em mais gente investigando o que tem na floresta, e nós tirarmos daí, quem sabe, 1000 bioindústrias. Bioindústria vai ser muito boa para nós. Imagine se a gente tivesse 200, 300 empresas, ou 50 empresas, ou 10, ou 20, o que fosse, de empresas que vêm a partir do que um pesquisador vê na floresta, ou isso aqui é bom para isso, para aquilo e para aquilo outro. E daqui a pouco a gente está no mercado internacional faturando isso com a floresta de pé. Exato. Aí também passa pela tecnologia e inovação, né? Como é que poderia investir nisso também? Tecnologia e inovação, a gente já desenvolveu muita tecnologia aqui, né? Uhum. E inovação, óbvio que as empresas se firmaram aqui, não foi à toa. Elas se firmaram aqui, empresas que vieram de São Paulo para cá e que não eram tão grandes em São Paulo, ficaram muito grandes aqui. O que é bom para elas e é bom para nós. São parceiros, enfim. Então, para mim, nós temos que investir pesadamente em tecnologia e inovação. Pesadamente. Nós temos que ganhar essa briga tecnológica e fazer do nosso estado um estado poderoso aos olhos de todo mundo. Porque aos meus olhos ele é poderoso potencialmente, mas aos olhos de todo mundo. Até alguém que diga, não simpatizo tanto, mas reconheça que é poderoso. O potencial dele é um potencial de quem é realmente uma dádiva de Deus para o estado que o acolheu. Agora, falando do seu legado, da sua história e principalmente nesse cenário atualmente, como é que está a sua campanha para deputado federal? A pré-campanha. A campanha vira com a convenção, que será no próximo sábado, né? Vira a partir do dia seguinte, você registrando seu nome, você é candidato. Mas agora eu respeito muito a legislação eleitoral, tudo isso, e falo com muito cuidado por isso, mas claro que eu vou continuar falando com muito cuidado depois, com respeito com as leis, com respeito e procurando lutar por uma disputa democrática, uma disputa aberta, uma disputa sem mesquinharia, sem piquenez, nada de coisa pequena, tem uma disputa grande, uma disputa, enfim. Então eu espero poder usar a minha experiência sempre a favor do Amazonas, onde quer que eu esteja. Isso faz parte disso. Eu morei fora como diplomata, eu morei no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital da República, morei em Brasília,
quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital da República, o Brasília virou capital da República. Meu pai era deputado, depois foi senador. E eu, mesmo assim, pegava parte das minhas férias grandes e eu vinha para cá. Uma vez eu fiz uma viagem que eu fui para São Paulo, peguei, de lá fui para Mato Grosso do Sul, depois eu fui bater aqui no estado daqui, o estado aqui bem pertinho da gente, onde está o Madeira. Me ajudem nessa. Onde começa o Madeira. Belém não. Ele começa ali na nossa fronteira com vamos lá. Vamos para Rondônia. Ah, tá. Ó, geografia aí, zero que a gente tirou. Uma vez eu vim sozinho e peguei um barco e fui pegando, depois troquei de barco. Para mim foi uma experiência fantástica eu ter conseguido conviver com pessoas dentro do barco, poder conversado com elas, ter me relacionado com elas. Eu percebi que eu tinha um coração aqui. Por mais que eu tenha sido muito bem educado lá, que tenha tido a oportunidade de virar diplomata, tive sempre possibilidade de pagar minhas aulas particulares e tudo para isso, mas eu nunca me afastei daqui. Eu me divertia por lá, levava minha vida por lá, mas de repente eu percebi que era aqui a minha vocação. Já fui chamado para falar em pré-campanha e tudo, fui chamado para ser candidato pelo governador Tarcísio em São Paulo. Eu não aceitei. E o presidente Fernando Henrique queria por qualquer jeito que eu fosse candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Eu vi que a eleição era uma eleição para se ganhar, mas eu digo, não posso, eu vou ter que trocar de identidade. A minha identidade é essa. É Manaus, é Amazonas, né? Da Gema. Agora, dessas histórias, de toda essa vivência política, né? Quais são umas 3 principais lições que o senhor traz para a vida, que o senhor traz até hoje contigo? Sim, olha, honradez é a primeira coisa. A segunda coisa é a coerência. A gente não pode ficar mudando de opinião como se fossem aquelas coisinhas que ficam... Como é que chama? Roda-vento, né? Biruta? É uma biruta. É uma biruta, né? Que muda de acordo com a direção do vento. De acordo com o vento, é verdade. Biruta é de aeroporto, né? Então, tem que ter coerência. Repito, tem que ter seriedade, tem que ter honestidade para poder lidar com a coisa pública, né? Porque já chega de corrupção nesse país, já chega de tanto escândalo, chega de enforcado, chega dessa história de master, chega de história de suborna aqui, suborna acolá, chega disso. Nós precisamos construir esse grande país e temos que ajudar construindo um grande estado aqui e um estado limpo, um estado completamente limpo, enfim. Eu tenho muita fé nisso e é nisso que eu empenho todo o meu sacrifício, empenho toda a minha luta, empenho todo o meu vigor. E vai seguir firme com a pré-campanha? Firme. Temos mais poucos dias, mas... Daqui a pouco já lança, né? Daqui a pouco sim, depois eu espero que sim. Só se me reprovar, sabe? Não, imagina. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Fica à vontade para as suas considerações finais. Pode dizer que é um prazer rever vocês. Às vezes a gente fala assim, prazer em te ver. Eu digo prazer em rever vocês. Eu gosto muito de todo mundo aqui. E gosto muito de falar e de ouvir. Acho que o segredo não está só no falar, está no ouvir. E não está só no ouvir, está no falar. É ter opinião, e essa opinião nasce também do que você ouviu. Então você tem que se despir das vaidades e ficar pensando mesmo em como é que você dá respostas claras para quaisquer dúvidas que possam passar pela sua cabeça e para quaisquer soluções que você possa apresentar para o Estado, apresentar para o país. Eu que agradeço, de coração. Imagina, muitíssimo. Vocês são muito gentis. É sempre uma honra tê-lo aqui no 18 Horas. Muitíssimo obrigada. Claro. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Nós conversamos com esse prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal pelo estado do Amazonas, Arthur Virgílio Neto. Você está ouvindo 18 Horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente, vai ter alteração numa rua? Isso mesmo, carinho. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Tem uma rua no Santa Etelvina, né, que vai ganhar então. Oi, André, então é lá no Santa Etelvina que vai ter uma alteração, é isso?
Nós perdemos o contato com o repórter André Meirelles. Daqui a pouquinho ele dá esses detalhes. É lá no Santa Etelvina que vai ter uma alteração. A prefeitura vai fazer uma alteração de uma das ruas e daqui a pouquinho o André Meirelles conta pra gente os detalhes. Agora em Manaus, 6h43. Atenção motorista, 18 horas, a notícia completa. E você já mandou o seu áudio, tá esperando o quê? Estaciona, você que é motorista de aplicativo ou motorista de táxi, vale mototaxista também, dá uma encostadinha e manda o seu áudio de até 30 segundos aqui para o Mix, para o nosso concurso cultural. O telefone é fácil, tá? 92 é o DDD 99312-1007. 99312-1007. É uma pergunta fácil, né, Kenneth? Exatamente, galera, manda pra gente a sua resposta do porquê você merece ser o ganhador do concurso, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina ativa Max da Atem. Manda pra gente. Capricha, viu? Capricha na sua resposta todos os dias. A nossa comissão julgadora vai julgar e escolher a melhor resposta, levando em conta, a criatividade, a originalidade, a clareza e a adequação à pergunta que a gente fez, tá? E é o seguinte, valem as mensagens que você mandar durante o programa 18 horas, que é de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, aqui em 100,7. Tá esperando o quê? Manda sua mensagem, boa sorte. Daqui a pouquinho a gente já vai dizer o nome do vencedor, Exatamente. Atenção motorista, 18 horas, a notícia completa. Previsão do tempo. E vamos agora saber como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito calorão, Vanessa? Boa noite. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Muito calorão, hein? Sexta-feira com sol forte, calor intenso que fez a sensação térmica bater os 36 graus. E a previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente limpo, com baixa ou quase nenhuma chance de chuva. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 11 e 12 de julho, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, no sábado, o sol promete brilhar forte, mas com algumas mudanças ao longo do dia. Calor úmido e chance moderada de pancadas rápidas de chuva à tarde. À noite, o céu deve ficar limpo, com um clima mais ameno e baixa ou nula possibilidade de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 90%. No domingo, Manaus terá um dia de sol predominante. O calor fica mais intenso durante a tarde e à noite o céu permanece limpo, a temperatura fica mais agradável, com baixa ou praticamente nula chance de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Trânsito. André Meirelles volta a conversar com a gente ao vivo. André, conta então pra gente a respeito dessa interdição, dessa alteração lá no Santa Etelvina. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Quem passa pelo bairro Santa Etelvina precisa ficar atento às mudanças no trânsito. A Prefeitura de Manaus, por meio do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, implantou mão única nas ruas Samambaia e Balbina Mestrinho para melhorar a circulação de veículos na região. Agora, a rua Samambaia tem sentido único da rua Nossa Senhora de Fátima em direção à Avenida 7 de Maio. Já na rua Balbina Mestrinho, passa a funcionar no sentido contrário, da Avenida 7 de Maio em direção à rua Nossa Senhora de Fátima. Segundo o IMU, essa mudança ela foi definida depois de uma consulta com cerca de 130 moradores e também comerciantes da região, e o objetivo é reduzir os conflitos entre veículos, melhorar a fluidez do trânsito e também garantir mais segurança para motoristas e pedestres. Então, a nova sinalização já foi instalada e a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local durante esse período de adaptação. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E vamos ao bloco de política do 18 horas com Kenneth Paes. Kenneth, então, o Supremo Tribunal Federal mandou a Assembleia Legislativa do Amazonas realizar uma nova eleição para escolher de vez o presidente da casa. Afinal de contas, o interino foi ficando. Isso porque o Roberto Cidade, que era o presidente, assumiu a gestão do governo do estado do Amazonas. Conta mais. Exatamente, Karime Leão. E com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, na prática fica sem efeito
efeito aquela regra que tinha sido aprovada neste ano, que determinava que o vice-presidente, que na época era o deputado adjunto Afonso, assumiria automaticamente a presidência da casa em caso de vacância definitiva, como aconteceu quando Roberto Cidade deixou a presidência da Aleam e seguiu para o governo do estado do Amazonas. Foi justamente essa alteração que permitiu a permanência fixa do deputado adjunto Afonso no comando da Aleam após essa saída de Roberto Cidade. Segundo o ministro, existem fortes indícios de inconstitucionalidade na forma como essa mudança foi aprovada. O projeto original tratava apenas das competências da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa. No entanto, durante a tramitação foi incluída também uma emenda alterando completamente as regras de sucessão da presidência. E o fato é, Karime, que as eleições devem acontecer pelos próximos períodos. Vamos lá aguardar, Kennethson. E pela segunda vez, o Tribunal Regional Eleitoral determinou que o vereador Sargento Salazar retire das redes sociais um vídeo produzido com inteligência artificial contra os adversários políticos. Exatamente, essa é a segunda decisão judicial que o vereador Sargento Salazar, ele sofre em relação a essa sua pré-campanha, a utilização de recursos de inteligência artificial para poder fazer, Karime Leão, aqueles vídeos de publicação nas redes sociais. E o fato é que, para a justiça, os conteúdos que foram produzidos com esse tipo de tecnologia, eles precisam respeitar as regras eleitorais e não podem ser utilizados para poder divulgar mensagens que possam comprometer a lisura do processo democrático ou atingir adversários de forma irregular, Karime. Kennethson, e a pré-campanha do Roberto Cidade ganhou aí mais um capítulo, porque a Federação União Progressista já definiu a data da convenção que vai oficializar a candidatura dele ao governo do estado do Amazonas e também de Wilson Lima ao Senado. Exatamente, a convenção será realizada agora no Estúdio 5, na zona sul de Manaus, está marcada para o início oficial dessa campanha eleitoral do União Progressista aqui no estado do Amazonas. Além de confirmar os nomes de Roberto Cidade para o governo do estado e Wilson Lima para o Senado, o evento também apresentará os candidatos da federação que disputarão as vagas na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa. A expectativa da organização é reunir prefeitos, vereadores, lideranças políticas e apoiadores de diversas regiões daqui do nosso estado do Amazonas em um dos maiores atos políticos da pré-campanha até agora. Ao todo, a federação lançará 25 candidatos a deputado estadual, 9 candidatos a deputado federal, respeitando a legislação eleitoral que exige pelo menos 30% de candidaturas femininas. A data da convenção também colocará bastante pressão nesses diversos grupos políticos e a gente vai seguir acompanhando os detalhes, a gente traz aqui no 18 horas. Sem dúvida. E Kenneth, vamos agora para a política nacional. Hoje o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Explica pra gente o que aconteceu. Essa decisão foi motivada através de uma investigação da Polícia Federal que afirmou que Valdemar da Costa Neto, ele que é o presidente nacional do PL, ele mesmo sem exercer o mandato parlamentar, teria influenciado na destinação de pelo menos 21 emendas parlamentares que somam 119 milhões de reais. Ao determinar o bloqueio do patrimônio que foi executado pelo ministro Flávio Dino, ele classificou essa situação que foi identificada pela PF como gravíssima, a possibilidade de uma pessoa sem mandato exercer influência no orçamento político. Além disso, deu prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, apresente documentos relacionados às emendas investigadas. O Valdemar, ele nega qualquer irregularidade. O senador Flávio Bolsonaro também saiu em defesa de Valdemar nas redes sociais. A investigação ela faz parte da Operação Transparência, iniciada lá no ano passado para apurar possíveis desvios de destinação das emendas parlamentares. Karine. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política do 18 horas com Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Gente, o Dia dos Pais está chegando, né? Além da homenagem, o comércio já faz aí as contas e se anima com a expectativa de 80% dos consumidores que pretendem presentear os papais no mês que vem. Quem traz os detalhes desses números pra gente é o Diné Araújo.
O Dia dos Pais deve aquecer o comércio de Manaus. Pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio no Amazonas, revela que 88% dos consumidores pretendem comprar presentes. E a data tem peso no bolso dos brasileiros. No calendário do varejo e do comércio online, o Dia dos Pais ocupa a 4ª posição em vendas e faturamento, ficando atrás apenas do Natal, do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. A maioria pretende gastar entre R$100 a R$300 e quase 1/3 diz que vai investir ainda mais esse ano para presentear melhor os pais. De acordo com o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, roupas, perfumes e acessórios masculinos lideram a lista de desejos. Quais são os presentes que estão realmente na lista de preferência? Em primeiro lugar, roupas. Segundo lugar, acessórios masculinos, que podem ser barbeador, pode ser qualquer outro tipo de equipamento que possa ajudar. Depois vem perfumes e cosméticos e depois outros tipos de presente. É importante que a gente observe que o formato de pagamento preferido permanece o Pix. Depois vem o cartão de crédito e o parcelamento. As lojas físicas continuam sendo as preferidas, mas metade dos consumidores pesquisa os preços nas redes sociais antes de fechar a compra. O desafio para o comércio é oferecer preços competitivos, já que o carinho pelo pai continua firme, mas o orçamento das famílias é que segue apertado mesmo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, 18 horas, a notícia completa. E já temos o vencedor de hoje, é a Maiane Melo. Gente, vamos acompanhar. Vamos acompanhar o áudio que ela mandou, quem? Eu, Maiane Melo, motorista de aplicativo de Manaus, Amazonas, estou aqui para concorrer e quem sabe até ganhar esses 40 litros de gasolina em parceria da Rádio Mix 18 horas e o Posto Atem. Quem sabe, né, ganhar essa leve respirada aí com esses 40 litros e poder fazer um extra e continuar ouvindo a minha rádio preferida, que é a Mix de todos os dias, principalmente às 18 horas. Espero ganhar e tô aqui na torcida. Beijos, Mix! Olha aí, rapaz. Parabéns, Maiane Melo, gente. Arrebentou. Parabéns. Gente, é muito fácil, tá? É muito fácil você participar. É só você responder a seguinte pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, a gente vai estar escolhendo. A gente tem uma banca julgadora e o áudio mais legal a gente, né, vai mandar aqui, vai ser o vencedor da noite. Vamos começar? Bora falar com ela, Karine. Oi, Maiane, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Maiane, conta pra gente a sensação de você estar recebendo agora 40 litros de combustível. Com certeza vai fazer diferença na tua vida, né? Sim, vai. A sensação é de alívio, primeiramente, né? 44 litros aí não é fácil. Vai vir numa boa hora. Exatamente, ó, a gente espera aí que você realmente faça um bom proveito, te dê um suspiro nas contas do fim de mês. 40 litros dá pra ajudar, né? Oi, Maiane. Muito em boa hora, muito obrigado. Agora conta um pouquinho pra gente, há quanto tempo tu tá trabalhando como motorista por aplicativos e também fala pra gente dessa tua relação com a Mix, sempre acompanha a programação aqui? Sim, já rodo já faz uns 2 anos e todos os dias, às 18 horas, eu sempre tô ligadinha com a Mix. Que legal. Onde eu fico sabendo das notícias, do trânsito, de tudo que tá acontecendo na nossa cidade. Agora conta pra gente aí qual que é a tua parte mais preferida, quando tu sabe aí os detalhes do trânsito, quando tu ouve sobre política, explica pra gente. Sim, a minha atenção maior é no trânsito, né? Saber por onde eu posso ir, a melhor rota, por onde o trânsito tá mais fluido e assim vou. Tá ótimo, deu então. Pra entender. Falhou, mas deu pra entender. Falhou, mas deu pra entender, né? As informações de trânsito do André Meirelles sempre ajuda para quem tá aí nas ruas da cidade de Manaus. Muitíssimo obrigada, Maiane. Parabéns, sucesso, valeu. Valeu pela companhia, pela audiência. A nossa equipe vai entrar em contato contigo, tá bom, Maiane? Tamo junto. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Você está ouvindo 18 horas. E a gente segue direto para a agenda cultural, exato. Sextou. Vamos ver o que Vanessa Lima traz pra gente. Chegou a agenda cultural com os eventos mais animados desse fim de semana. E começa hoje, sexta-feira, e vai até domingo, o Festival Tecnogame 2026 no Vasco Vasques. São mais de 100 atrações com influenciadores, dubladores consagrados e o aguardado show da banda japonesa Flow. Os ingressos estão disponíveis no site tecnogame.br. Nessa sexta também, a partir das 10 da noite, o som invade o All Night Pub com o DJ Japa NK e uma festa recheada de bandas como 100% Abusado, Forró Ideal e Meu Xodó. Os ingressos estão disponíveis no site ingressofly.com. E o Arraial Chefes de Ponta segue até o dia 19 de julho, sempre a partir das 5 da tarde, no estacionamento externo L1 do Shopping Ponta Negra. Tem comidas típicas, quadrilhas e muita música. Tudo com entrada gratuita. E o sábado também promete ser pura energia. A partir das 4 da tarde, o Ama Music Festival toma conta do pódio da Arena da Amazônia, trazendo uma sequência de DJs que vão incendiar a pista. Os ingressos estão disponíveis no site q2ingressos.com. E se a sua vibe é gandaia e futebol, nesse sábado, a partir das 8 da noite, tem o Gandaia The Last Dance, direto do Clube dos Oficiais no Aleixo. O Wendel Pinheiro e uma sequência de DJs convidados agitam a festa. E os ingressos estão disponíveis pelo número 98444-9052. E para quem gosta de nostalgia, também no sábado, a partir das 9 da noite, tem a Noite das Danceterias no Belos Club, comandada pelo DJ Raidi Rebelo e convidados. Os ingressos estão disponíveis pelo número 99413-1539 e também na bilheteria do evento. E fechando o fim de semana, nesse domingo, a partir das 4 da tarde, o Largo de São Sebastião recebe o festival O Rock Não Tem Idade, edição Amazônia 2026. No palco, nomes como DJ Ravi, Alma Blues e Luso Neto garantem que o rock conquista todas as gerações. E tudo com entrada gratuita. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, conta como é que está a volta para casa. Avenida Constantino Neri e a Avenida de Alma Batista já ganham nesse momento aquele fôlego melhor ainda no trânsito, porque agora o trânsito começa a voltar à normalidade, com um fluxo bem menos intenso do que no comecinho agora do programa que a gente deu a informação. Então, trânsito mais tranquilo agora por essas duas vias. E também ali nas proximidades da Feira do Coroado, pela Cosme Ferreira, trânsito também já dá uma aliviada por ali. Já na zona leste da capital amazonense, Altais Mirim, com a rua Penetração 2, por ali o trânsito já está mais intenso, com muitos veículos na via. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Manaus, agora às 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Está suspenso o processo que trata da retirada dos flutuantes irregulares no Tarumã Mirim, na zona oeste de Manaus. A situação da ocupação da área fluvial de lazer aquático de Manaus é complexa. É preciso considerar que há muitas variáveis legais a serem consideradas, mas nada tira a urgência da necessidade do seu ordenamento. Há uma verdadeira desorganização que envolve responsabilidades de diversos órgãos federais, estaduais e até municipais. Envolve a questão ambiental, a ocupação do espelho d'água, a sinalização náutica e até as leis do silêncio. A cada ano a situação se agrava e nenhuma medida de ordenamento avança. Ao contrário, os problemas no Tarumã Mirim só se agravam. Se nada for feito, é possível que em muito breve Manaus perca definitivamente uma das suas áreas mais bonitas, que gera renda e oportunidades. Aos longos dos anos, por falta de ação das autoridades, a cidade perdeu outros grandes igarapés, como o de Educandos e do São Raimundo. Para isso, infelizmente, basta que tudo permaneça como
bem-estar. Manaus e seu povo merecem que o Tarumã Mirim seja ordenado e preservado para as futuras gerações. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Bom fim de semana. Um beijo, Kenneth São Paz. Boa noite. Boa noite, Caribe Leão. Boa noite a todos. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.